Olá, tudo bom? Meu nome é Luísa Vitória e hoje eu gostaria de falar para vocês por que eu decidi parar de organizar os espaços físicos. Eu gostaria especialmente, com muito carinho, que os personagens organizers vissem esse vídeo, personagens que eu conheço ou não conheço, mas eu gostaria de trazer um outro insight no sentido de algo a mais que é possível agregar dentro do trabalho de vocês, para que vocês possam se manter equilibrado energeticamente e auxiliar o cliente de vocês também. Eu, em 2017, fiz pela OAZ a formação aqui em Curitiba e comecei a organizei em muitos lugares, organizei em casas, empresas, fiz inventário para grandes empresas também, enfim, fui em um monte de lugares, fiz poluto, fiz baby, fiz uma série de coisas e mesmo assim no final do dia eu saía muitas vezes esgotada. E não era tanto pelo trabalho, mas era pela energia minha que era drenada dentro daquelas casas. E aí eu já tinha uma experiência de treinamento e desenvolvimento de gestão de pessoas e eu sempre fui levando isso ao mesmo tempo, então porque a organização a gente sabe que ela não é regular, nem que muitas vezes é todas as semanas, então eu mantive o meu outro ganho que eu tinha de fazer assessoria e organização de treinamentos aqui em Curitiba. E aí nesse meio tempo eu comecei a perceber que as questões que estavam ali emocionais por trás dessas pessoas eram muito parecidas. Só que ainda não fechava o combo, ainda não me trazia todas as respostas que eu queria para conseguir ajudar essas pessoas genuinamente. Porque quando eu tinha começado a organizar as casas, eu achei que a minha habilidade de organizar, de conseguir olhar a casa de uma forma macro, de conseguir ser ágil e pensar, vou pôr aqui as luzinhas, a gente põe uma caixinha e resolve, e olhar para aquela casa e em 5 minutos ter uma solução na sua cabeça para você poder executar, eu achei que isso fosse ser o suficiente. Mas com o passar do tempo eu entendi que não era. E foi por isso que eu deixei de organizar, porque para mim perdeu o sentido ir até a casa das pessoas e 15, 20 dias depois ela tá com a casa toda desarrumada também. E não era só aspecto de tempo, não era só por tempo que aquela pessoa, por não poder, não conseguir dedicar para casa, que ela voltava a deixar aquilo organizado. É porque ela estava com questões emocionais, mentais e energéticas espirituais muito fortes. E não é porque eu tenho um pouco de sensibilidade, mas é porque eu comecei a perceber o quanto eu voltava esgotada. E aí, trabalhando com tudo isso, o meu auge foi um dia que eu abri uma casa num pós-luto, assim, num luto, né, no período de luto, enquanto fui acompanhar os filhos de uma mulher que tinha tirado a vida dentro daquele apartamento. E eu comecei a ver coisa, comecei a sentir coisa, comecei a passar mal. Eu passei o resto da semana depois passando muito mal, acordando de madrugada completamente carregada com todas aquelas coisas que eu tinha acessado dentro daquele imóvel. E aí sim, eu fui pro Feng Shui, eu fui para as terapias, eu fui para radiestesia, mesa radiônica, constelação familiar, Theta Healing, o estudo da antroposofia, a astrologia, enfim. Eu fiz uma imersão absurda, onde eu fui olhar muita coisa, estudei muita coisa por conta, investi muito dinheiro em cursos, em formações, para hoje fazer atendimentos aqui, na minha casa 3, no meu espaço, e aqui eu organizo energeticamente a casa das pessoas. Então eu faço o equilíbrio dos baguás, ensino ela a olhar para a casa dela com um outro modo, desafio ela a desapegar, desafio ela a olhar com outras questões e energeticamente eu cuido dessa casa dela, porque hoje eu entendo que muito mais do que o belo, é importante que ela esteja equilibrada energeticamente. Um imóvel possui memórias. A gente consegue fazer o acesso dessas memórias de uma casa que teve ou não moradores antes, mas se naquele terreno teve outras questões antes, teve briga por causa daquele terreno, era divisão de família e veio um peso muito forte naquele terreno. Essa casa aqui onde eu tô, nesse espaço, trabalhava um médico e hoje não à toa eu aluguei essa casa e estou trabalhando com cura também dentro dessa sala.
E dessa forma, como um todo, eu queria colocar para vocês que o que eu tenho estudado eu queria compartilhar de alguma forma, porque para mim não faz sentido eu deter de conhecimento sozinha. E não faz sentido outras pessoas estarem se lenhando energeticamente, trazendo para casa muito dos pesos que encontram dentro das casas que estão trabalhando, e eu não fazer nada, e eu não ajudar, e eu acho que a minha missão não vai estar sendo cumprida. O ano passado, em 2019, eu abri a Casa 3 aqui em Curitiba, que é um espaço terapêutico, onde eu tenho mais de 10 colaboradores que hoje trabalham aqui comigo também. Eu dou cursos, dou palestra, trago professores de outras cidades, a gente tem muitos professores daqui também, que a gente ensina sobre o Feng Shui, a gente ensina sobre como cuidar da casa, e o meu intuito nisso tudo é transmitir um pouco desse conhecimento para que vocês entendam que a casa, ela é interligada com o dono. Não vai dar para ver porque tá de lápis, mas a casa é um templo energético, que ele influencia diretamente a pessoa e vice-versa. Então, quando vocês entram dentro de uma casa, vocês estão entrando dentro de um ambiente sagrado para outra pessoa. E esse ambiente que vocês vão estar mexer com a casa da pessoa é mexer com a energia vital dela também. Porque quando você modifica os aspectos físicos dentro de uma casa, você também modifica a energia daquela família que vai estar ali dentro. Só que se aquele cara não está preparado para receber essa organização, por mais que ele queira racionalmente contrate vocês, dali 15 dias vai estar bagunçado de volta. Porque a energia dele está tão pesada, está tão desorganizada, que ele precisa deixar o espaço dele desorganizado de volta. Ele não consegue conviver com essa organização. E aí isso vem nos aspectos mentais, isso vem nos aspectos emocionais e energéticos também. Porque nós temos o nosso campo energético, o nosso campo áurico, e que ele tem um monte de informações. Se o meu campo energético está muito pesado, a minha casa vai estar representando isso para mim e vice-versa. Então, quando a gente organiza uma casa, a gente também teria que organizar essa pessoa que a gente está atendendo. Energeticamente, mentalmente, de diversas outras formas. Então, o que eu queria colocar para vocês é que eu não sei ainda, mas eu estou disposta a descobrir de que forma eu poderia compartilhar isso tudo com vocês. Eu já tenho um curso esboçado, que eu tenho muito dele pronto já, das apostilas, dos slides, que eu gostaria de compartilhar, falando mais sobre essas questões energéticas, sobre quais seriam cuidados possíveis, e de que forma vocês poderiam cuidar da energia de vocês minimamente, para que vocês possam organizar a casa das pessoas e possam voltar de lá tranquilas, tendo cumprido a missão de vocês que era organizar, mas sem voltar carregada ou sem deixar toda a energia de vocês lá. Então, de que forma isso poderia ser feito? Então, bem de verdade, assim, bem de coração, eu coloco para vocês que esse vídeo é com esse intuito de repente trazer esse convite para as pessoas que tenham interesse, para que a gente monte de repente um grupo no Zoom e semanalmente eu passe algumas dicas, para que, ou então assim que a quarentena passar, eu possa receber vocês aqui na minha casa 3, e vocês possam também, a gente possa fazer um grupo de PO, sei lá, algo nesse sentido, para que eu possa compartilhar com vocês um pouco sobre isso tudo. Eu sei que muitas de vocês não têm o interesse de virar terapeuta, como eu hoje me posiciono e sou uma terapeuta, faço os atendimentos todos individuais, e olho para os meus clientes de forma integral, para o desenvolvimento deles. Então eu vou olhar o aspecto físico, eu vou olhar as questões emocionais, pessoais, intelectuais, com coach, PNL, enfim, todas as formações que eu tenho. Mas minimamente que vocês possam ter outras ferramentas para cuidar de vocês e da casa do cliente de vocês. Eu acho que isso seria algo que me deixaria muito feliz em poder compartilhar esse conteúdo e saber que de alguma forma eu possa ter contribuído. Então espero que vocês se interessem dentro, né,
da possibilidade de cada uma e me digam qual seria a melhor posição, se seria um curso presencial, se seria um curso online, de que forma isso seria possível, para que eu também pudesse moldar para ter esse compartilhar. Eu acho que nós estamos nessa era, né, da gente compartilhar e ter esse crescimento juntos. Então, fica aqui o meu convite, espero que vocês, de coração, também possam me dar feedbacks e me digam ideias e sugestões para que eu possa compartilhar cada vez mais esses conteúdos com vocês. Beijo grande e até em breve, se Deus quiser.